Fala, meu caro cidadão de bem. Pois é, terceiro editorial do dia. Vamos falar o seguinte: PGR tá a todo custo querendo a cabeça do Bolsonaro. Um ministro do Lula chegou a anunciar que já tem data para a prisão do Bolsonaro. E aí teve uma matéria que falou que o PGR não foi nem tirar férias, não foi nem tirar o seu passeio tradicional que as altas elites do funcionarismo público tiram para pegar o Bolsonaro. E aí, uma outra matéria mostra uma traição do PL ao Bolsonaro, ou seja, parlamentares do PL que traíram o Bolsonaro e o Bolsonaro fica cada vez mais isolado, né? E não sei se você percebeu, ultimamente o Bolsonaro está um pouco fora dos holofotes, né? As matérias estão deixando de falar um pouco sobre o Bolsonaro. Só falam do Bolsonaro agora com o tal do golpe, né? Não adianta mais falar de EMA, não adianta mais falar de baleia, não adianta mais falar de joia, não adianta mais falar de imóvel, nada disso está colando. A única coisa que eles estão tentando agora fazer colar é o discurso do golpe, né? Golpe de Estado, mas não convence esse negócio de golpe de Estado, não está convencendo não. Nós vamos falar dessas duas matérias e, lógico, né, é uma editorial do nosso jeito, informal, dia 1º de janeiro, primeiro dia do ano. Você não quer que eu esteja de terno e gravata aqui, imitando o Bonner, gravando para vocês, né? Do nosso jeitão, tá bom? Então, vamos acompanhar a matéria. Não esqueça de se inscrever no canal, isso é muito importante. Outro ponto importante também é baixa os livros aí que ainda estão disponíveis para vocês, tá? Conhecimento sempre é poder, tá bom? Bora para a matéria? Vem comigo. Pessoal, olha só, essa matéria do Platô BR me chamou muito a atenção, né? Como os políticos são como verdadeiros urubus, né? Que ficam em cima da carniça ali, hora que é interessante, hora que a carniça passa para outro lado, né? Eles vão atrás de novos ares, né? Deputados do PL se afastam de Bolsonaro e piscam para o governo Lula. Pois é, para você ver que não dá para confiar. Então, assim, quando o pessoal fala, eu só vou votar em quem o Bolsonaro mandar, eu só vou votar em quem tá aliado do Bolsonaro. Cara, você pode não gostar da crítica que eu vou fazer, mas o dedinho podre do Bolsonaro para indicar gente errada, né? Quando a gente vê que o PL ali tem gente tipo Tiririca, tipo Romário, e algumas figuras assim que, sabe, alguns pastores que hoje estão lá do lado do Lula, então assim, vão totalmente em confronto, né? Com o voto que foi depositado a eles nas urnas. Então é muita sacanagem. Deputados do PL começam a se afastar do ex-presidente Jair Bolsonaro. Vários deles têm se aproximado do governo e, em determinados temas, votado junto com a base do presidente Lula. Entre os 93 parlamentares da bancada do partido, 30 são considerados bolsonaristas raiz e continuam fiéis ao ex-presidente Bolsonaro. Entre os demais, o governo tem conseguido obter apoio. Um desses parlamentares diz que foi até a boca do precipício com o presidente, mas virou a página. Mas eu quero que vocês gravem esses números, são assustadores. Vocês estão elegendo gente de partido, e eu sou um dos maiores críticos a esse partido, esse PL, né? De 93, que são da base, só 30 se mantenha fiel aos princípios que os elegeram, né? O pessoal do PL entrou com o princípio de que a pauta é Deus, pátria, família, assim como o Bolsonaro. Mas olha só, no começo o pessoal ficava falando, o maior congresso conservador de todos os tempos, o maior número de deputados de direita. Pois é, 66%, ou seja, 2/3 viraram as costas para os votos, apontaram o dedo do meio para o Bolsonaro e foram para o lado do Lula. Para vocês verem, né, que o jogo político é mais tenso do que você possa imaginar. De 93, 30 se mantém fiel ao eleitorado. O resto, né, virou as costas. Para você ver que não dá para confiar em político mesmo. Pessoal, dá uma olhada também nessa matéria da Gazeta Brasil. E eu quero a opinião sincera de vocês. Vou te fazer uma pergunta e você me responde. Você acha que o presidente Bolsonaro, o ex-presidente Bolsonaro, está sendo alvo de perseguição ou você acha que isso é uma teoria da conspiração? Eu quero a sua opinião sincera, né? Não, tá tudo dentro da mais
pura justiça? O Bolsonaro realmente precisa ser condenado, tentou o golpe? Ou você acha, não, isso aí é uma patifaria, tentaram perseguir o cara desde o início, né? Desde quando ele começou, e a perseguição não para e, pelo contrário, só aumentou e continua cada vez mais forte. Qual é a sua opinião, que eu quero saber? Porque olha só o que essa matéria do Gazeta Brasil trouxe pra gente aqui. O Procurador-Geral da República, ele cancelou o recesso dele só para dar celeridade à denúncia contra o Bolsonaro. É inegável, né, que os objetivos das ações da justiça se tornaram políticos. Isso é fato. Não, eu vou dar celeridade porque eu preciso pegar o Bolsonaro. É o que essa matéria grita pra gente. O Procurador-Geral da República, o Paulo Gonet, decidiu abrir mão do recesso de fim de ano para acelerar o processo de denúncia contra os envolvidos em uma suposta tentativa de golpe no Brasil, entre os quais se encontra o ex-presidente Jair Bolsonaro. A informação é da CNN Brasil. Então, a CNN vem e traz uma informação de que ele decidiu abrir mão do recesso para acelerar o processo contra o ex-presidente. Agora eu te pergunto, qual o intuito? O porquê que o Bolsonaro ele é tão especial em relação aos outros casos? Quantos casos de abuso infantil, quantos casos de corrupção prescreveram porque a Procuradoria-Geral da República não agiu a tempo? Quantos casos de políticos corruptos ficaram impunes? Quantos políticos, como o próprio Collor, quantos anos levou para ser denunciado? O próprio Lula, que teve crime prescrito. Agora eu te pergunto, o porquê, o intuito em focar, né, 100% num presidente. Então, assim, eu quero sua opinião sincera sobre isso. A minha impressão é de que é óbvio e escancarado que há uma perseguição ao ex-presidente Bolsonaro e querem colocá-lo na cadeia, né? O próprio ministro do Lula disse que até setembro de 2025 o Bolsonaro vai preso. Pois é, ninguém sabe se é uma especulação, se é uma ameaça, do que se trata, né? Mas, enfim, o Bolsonaro está na mira do sistema. Pessoal, outro ponto que a gente precisa falar, né, é a falta de união que o Brasil tem, a falta de bom senso até para falar, né? É deplorável essa ação dos governadores do Nordeste. Matéria do Metrópolis Política. Governadores do Nordeste defendem decreto sobre o uso da força policial. Esse decreto que o Lula criou, editou, é um decreto inconstitucional, né? É uma atribuição dos governadores, a Constituição mostra isso, e o Lula atropelou a Constituição mais uma vez ao editar um decreto. Um decreto que é uma verdadeira chantagem, porque ele fala o seguinte, ó, olha, ou vocês seguem esse meu decreto que é ilegal, porque eu não posso determinar como a polícia de vocês deve agir. Meu decreto é inconstitucional. Ou vocês seguem o meu decreto inconstitucional, ou eu não vou liberar o dinheiro para vocês. Eu não vou liberar o dinheiro, né, do fundo de segurança do qual vocês têm direito, né? E aí os governadores do Nordeste vêm defender essa aberração. E aí é só você observar a diferença entre o Nordeste e o Sul do quesito segurança pública, né? O consórcio Nordeste saiu em defesa do decreto assinado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que regula o uso das forças policiais no Brasil. O documento foi assinado pelos governadores da região e divulgado na noite de domingo, depois que o decreto foi alvo de críticas por representantes do Sul e do Sudeste. Ou seja, poxa, cá entre nós, né? Qual moral que os governadores do Nordeste têm para falar que o decreto do Lula vai criar alguma eficácia? Olha os resultados que o Caiado vem apresentando. Para mim, o Caiado, no quesito de segurança pública, dá banho em qualquer um. Dá banho em Tarcísio, dá banho em Bolsonaro, dá banho em todo mundo. Quesito de segurança pública, eu falo com experiência de causa. Eu sou goiano, conheço a atuação do Caiado aqui. Para quem defende a segurança pública, não existe alguém que tenha um discurso tão contundente quanto o Caiado, né? E números tão expressivos, números bons quanto o que o Caiado apresenta. Inclusive, dá uma olhada nesse vídeo que eu vou colocar para vocês aqui agora, de um paulista que veio visitar Goiás e acabou por ficar. E você vai entender o porquê. Você conhece esse homem? Já viu ele em algum lugar? O nome dele é Ronaldo Caiado, governador do estado de Goiás. Eu quero que esse vídeo chegue para ele. O Ronaldo Caiado, eu atualmente moro em Goiânia, mas já morei em São Paulo, já morei em Brasília e já morei na Bahia. E hoje moro em Goiás. Presta atenção, Ronaldo. De todos os lugares que eu já morei, todos,
O único lugar que de fato você tem coragem de morar, de sair, foi Goiás. Sim, aqui é diferente. Só para você ter ideia, Ronaldo. O meu seguro do meu carro, quando eu vim para cá, era um Honda Civic. Era R$ 4.000. Quando eu cheguei aqui, eu tive que ligar. Porque você tem que ligar na Porto Seguro. Era da Porto Seguro. Aí você tem que ligar para falar que tá transferindo o carro, tá indo para outro CEP. E aí eles falaram, olha, me passa aí o seu CEP. Eu passei. E como eu já tinha pago, eles tiveram que me ressarcir, porque eles falaram que aonde eu ia morar, o índice era baixíssimo de roubo de carro. E o seguro era muito baixo. Eles me devolveram quase R$ 1.000. São Paulo, já fui roubado, assaltado. Brasília, que eu amo tanto, aquele lugar, fui sequestrado. Eu fui sequestrado com meu irmão. Nem tinha dinheiro, mas fui sequestrado. Então, não tem como falar. Eu preciso ter que desabafar com você. Goiás é um dos melhores lugares do Brasil. Você sai. Ó, eu tô indo aqui, cara. Posso sair. Vida aberta. É claro que também você não vai dar esse mole 100%, né? Todo lugar é perigoso, mas aqui não tem como não. Se você vier pra cá, você vai ver que a diferença é gritante na questão de segurança e na qualidade de vida. Então, eu quero parabenizar o governador do meu Goiás, Ronaldo Caiado. Aqui, bandido, ele ou muda de profissão, ou de fato ele muda de Goiás. Se você não conhece, se você tem vontade de vir, vem. Porque de fato você vai entender do que eu estou falando. Porque eu já morei em diversos lugares. E aí, primeiro que lá fora a polícia nem tem moral. Em outro estado, policial não tem moral nenhum. Nada. Aqui não, aqui as pessoas respeitam. Aqui o bandido, para ser bandido, ele tem que ser bandido, porque ele gosta, porque ele quer. Então, tá aí o meu desabafo. Parabéns, governador Ronaldo Caiado. Goiás já foi muito perigoso. Eu lembro muito bem quando eu morava na Bahia. Era facção, era um monte de coisa que tinha. Mas agora, você vive, você sai, você se sente seguro com seu carro, com a sua família. Entendeu? Só quem vai entender isso é quem mora aqui, em Goiás. Tá bom? Então, vem para Goiás, porque ele é lindo demais. Parabéns, governador Ronaldo Caiado. Que Deus te abençoe. E aí, pessoal, eu sei que às vezes você pode ficar até... Ah, mas o Caiado dá muita bola fora, deu sinalização ao STF, foi no evento tal, deu título de cidadão goiano pro Flávio Dino. Realmente, é umas bananadas tapadíssimas que o Caiado faz. Tem gente que diz que é estratégia para poder ir no come quieto, mas eu quero que vocês vejam os comentários desse vídeo. Foram 6.100 comentários. Tô quase comprando minhas malas e indo embora para Goiás. Goiás tem o melhor governador do Brasil. Minha Goiânia agradece. Já ia brigar com você. Pensei que ia falar mal do meu governador. Ronaldo Caiado, nosso governador é realmente nota 1000. Amo. Minha insegurança é só se ele sair do governo e voltar à criminalidade que era antigamente. Vamos ser sinceros, Ronaldo Caiado mudou a história de Goiás. Uai, tô achando que eu vou para Goiás. Uau, deu até vontade de mudar para Goiás. Aqui em Minas, nem pode mais sair na rua. Aí pronto, todo mundo vai querer vir para cá. Realmente, Goiás melhorou muito em questão de segurança. Já achei que ia falar mal do Caiadão. O cara tem nome, Segurança de Goiás é a melhor. Se não fosse o calor, eu mudava para o interior de Goiás. O próximo a ganhar meu voto para presidente. Goiás é bom demais de morar, isso mesmo, moro aqui em Goiânia. Ronaldo Caiado é o melhor governador, eu moro em Morrinhos, Goiás. Aqui tem vez que até esqueço de fechar a porta e quando vou fechar já passou da meia-noite. Moro em Goiânia, ando com o celular para cima e para baixo, carro aqui,
dorme do lado de fora da garagem, moto fica o dia todo do lado de fora de casa. Meu voto para Caiado vai para o titio Caiado, meu voto para presidente. Maior Valparaíso de Goiás, vai ser o nosso próximo presidente. Isso é verdade, a polícia de Goiás tem força. Meu governador e futuro presidente, Ronaldo Caiado, melhor governador do Brasil. Por que eu quis mostrar isso para vocês, pessoal? Pessoal, eu quero encerrar esse editorial com vocês, com uma matéria aqui, né? Para você ficar assustado. É a Globo, né, elogiando o Bolsonaro e pedindo para o Lula privatizar depois do tanto de rombo de estatal que aconteceu. Dá uma olhada nessa matéria, eu sei que você vai ficar chocado. Senta, vendo a Globo criticar o Lula e elogiando o Bolsonaro, meu amigo, isto não tem preço, tá? Isto não tem preço. Então, foca aqui para você. O economista Cláudio Freystack, inclusive, ele rebateu, Andréia, o argumento divulgado hoje pelo governo de que esses prejuízos não são prejuízos. Na verdade, são investimentos que estão sendo feitos com recursos próprios das estatais, dinheiro que foi economizado durante o governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro estava preparando essas empresas para privatização, Correios, EBC e várias outras, né? O governo Lula retirou essas empresas do Programa Nacional de Desestatização, e aí eles pegaram esse dinheiro, né, para investir. Aí você não é prejuízo. Não, mas é prejuízo. Está lá registrado como prejuízo. Pode ser que no futuro venha a se transformar num lucro, e aí você acaba com prejuízo. Mas quem garante que essas empresas vão ficar competitivas? Quem garante que essas empresas, como disse o economista, que são, em boa parte delas, capturadas politicamente, quem disse que essas empresas não vão acabar exatamente pela falta de competitividade, que é o caso dos Correios? Os Correios não têm condições de competir com as empresas do setor privado. Elas vão dar lucro no futuro? Que tipo de lucro? Vai ser possível reverter esse prejuízo de hoje? O fato é que esse governo, o governo Lula, não é muito ali amigável à questão da privatização. Pelo contrário, né? Se pudesse até revertir, tentou inclusive reverter, não sei se ainda vai tentar novamente, o processo de venda de ações da Eletrobras. Está querendo voltar a ter controle sobre essa empresa e desde que ela passou a ser mais do setor privado, está investindo muito mais, tem mais recursos para investir do que antes, porque antes ele dependia basicamente de dinheiro do Tesouro. O governo tem tanto dinheiro, falta de dinheiro para gastar em saúde, educação, né, em programas sociais, e, no entanto, fica tendo prejuízo com essas empresas, né? Eu acho que não faz sentido você ter empresas como Infraero, iam privatizar o aeroporto Santos Dumont, interromper esse processo, e agora a gente fica nessa situação. É o governo querendo investir em empresas que até pouco tempo estavam sendo deficitárias e continuam deficitárias. Vale a pena fazer isso em nome muito mais de uma visão ideológica de governo? Na minha opinião, Andréia, não vale a pena. Pessoal, e por fim, vamos falar um pouquinho de política internacional também, de geopolítica, né? Olha só essa matéria do CNN Portugal, tá? Preocupante. Desde a Segunda Guerra Mundial, que não estavam ativas tantas guerras como em 2024, e as perspectivas são sombrias. Aqui eu atribuo isso à esquerda, a um governo fraco do Joe Biden, um governo pífio do Joe Biden, que deixou, né, cada vez mais os conflitos internacionais ganharem corpo. Vocês verão, né? Com o Donald Trump agora, eu tenho uma visão que as coisas vão ser um pouco diferentes. O mundo enfrentou um recorde histórico de conflitos armados em 2024, atingindo o maior número desde o final da Segunda Guerra Mundial, com 56 conflitos ativos e 92 países envolvidos. As consequências humanitárias são devastadoras, desde a guerra na Ucrânia até a crise no Oriente Médio. Além das vítimas diretas, os deslocados e a fome exacerbaram a tragédia, como visto no Sudão, onde a metade da população enfrenta insegurança alimentar. As tensões aumentaram globalmente e 2025 traz novas incertezas. Taiwan, a Península da Coreia e a fronteira da China e Índia emergem como potenciais cenários de confronto.
Ontem mesmo a China, o presidente chinês acabou falando que é inevitável que eles avancem contra Taiwan, né? O que vai gerar uma crise mundial sem precedentes. Taiwan hoje é considerada, né, uma das maiores produtoras de microchips, né? E na falta desses produtos haverá um colapso mundial na área da saúde, na área da tecnologia, a coisa vai ficar grave, tá? É por isso que eu aposto, pessoal, olha, tenha uma dupla residência, tenha um plano B. Você que é pai, tem filhos aí próximo da idade dos 18 anos, não confia num governo abutre igual esse que nós temos, não, tá? É um governo carniceiro. Faz o seguinte, tira uma segunda residência, é o mais importante, porque se você precisar enfiar o seu filho dentro de um carro e atravessar a fronteira, é o mais importante. Então, ó, Uruguai, tem o Paraguai também, que é uma opção, tá? Embora o Uruguai é uma opção bem mais viável, então eu sempre venho orientando vocês a focarem nisso, tá bom? E é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado do nosso editorial. A gente volta daqui a pouquinho com mais conteúdo para vocês. Grande abraço e até o próximo editorial.